Prazer imenso receber a Márcia Tic, como também a doutora Rosângela Novaes, advogada, que é especialista nesse assunto da união e da área homoafetiva, né? Boa noite, doutora Rosângela. Tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber você também. Lembrando sempre o telefone para você participar com a gente, 30 14 52 81. Você entra em contato com a gente, participa, envia aí a sua pergunta, faz o seu comentário, fica sempre à vontade conosco aqui no painel regional. Bom, Márcia e Rosângela, nós tivemos recentemente um fato, imagino, memorável, né? Para vocês que lidam, que acompanham com muita atenção e muito de perto esse assunto, né? Foram 4 casamentos homossexuais foram realizados na OAB, né? Rosângela acompanhou bastante isso, né? Foram 4 casamentos, apenas um casal feminino que não se expôs, ficou só na parte do cartório, só fez o casamento ali e encerrou. Os outros 3 não participaram de toda a solenidade que foi feita na OAB. Foi na ordem mesmo, né? Foi na ordem dos advogados. Por iniciativa da Comissão da Diversidade Sexual, do qual ela era presidente. Era? Era. Agora eu sou coordenadora nacional das comissões da diversidade sexual da OAB. Olha, você não sabia uma novidade, parabéns. Para mim também foi uma novidade, aconteceu agora. É mesmo, tanto que eu estou divulgando hoje. Olha, mas a Rosângela primeira mão aqui no painel regional. Coordenadora nacional. Das comissões da diversidade sexual da OAB. Das comissões de diversidade sexual da OAB. Isso é fruto do trabalho importante que a doutora Rosângela realiza aqui há muitos anos, né, Márcia? Um trabalho pioneiro, né? A ideia surgiu dela. Eu admiro muito a Rosângela, porque eu lidando com as questões mais emocionais, com o sofrimento dos casais homoafetivos, ou mesmo das pessoas homossexuais, eu vi a necessidade de validar a vida delas. Todos nós nos sentimos mais seguros se temos o nosso RG junto com a gente, não é? Claro. Temos a validação social. E esse grupo não tinha, é tudo muito sofrido. No caso de morte de um dos parceiros, o drama da morte ficava multiplicado pela dor do não reconhecimento da parceria. É uma população invisível. E a Rosângela começou a trilhar esse caminho e nós acabamos trabalhando juntas nisso. E eu sempre gosto de enaltecer esse trabalho dela. Como é que surgiu esse interesse por essa causa, Rosângela? Surgiu de matérias que eu comecei a ler da doutora Maria Berenice Dias. Maria Berenice? Maria Berenice Dias. Ela é uma desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ela leva essa bandeira. Ela que começou, ela que cunhou o termo homoafetivo e deixou até, se aposentou não esperou a compulsória, né, para poder começar a derramar as ações, né? Entrar com as ações e provocar o judiciário para fazer com que o legislativo também legisle para essa população. Agora, o casamento, a união, posso chamar de casamento? Não, é casamento. Casamento mesmo, agora né? é casamento. Isso que eu queria que você explicasse, né? É um casamento como a gente está acostumado a acompanhar. Casamento de uma união, civil. Entre um casamento homem e uma civil mulher. Igualzinho casamento de hétero, não tem nenhuma diferença. Agora é feito como esses casamentos que foram feitos na ordem, o casal vai do cartório, pede para se habilitar para o casamento, corre os proclamas, a papelada toda, e ele se casa igualzinho. Depois todos os direitos, porque antes só estava com a conversão, né? Depois que o STF reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, aí vieram as conversões de união homoafetiva em casamento, assim bem como a união estável. E agora não pode se casar direto. E isso graças a uma portaria do Dr. Frederico Messias, que foi editada. Juiz aqui de Santos. E foi editada. Era de Cubatão, agora está em Santos, né? Isso, ele é juiz corregedor. E ela foi editada em agosto, aqui em Santos. Logo depois do casamento, no dia 14, que foi no dia 14 de dezembro agora... Foi no finalzinho do ano, né? Isso. Aí o TJ de São Paulo editou um provimento autorizando também todo o estado de São Paulo. Então agora o casamento é permitido e disciplinado em todo o estado de São Paulo. Interessante, né, Márcia? Como é que a terapeuta observa essa... eu vejo esse novo cenário aí. Como eu estava falando, como uma validação. Porque a homossexualidade, ela é
é uma vivência comum, todos nós sabemos, todos nós convivemos, mas aquilo que nós não conhecemos, tendemos a rejeitar. Então, os homossexuais acabam sendo uma população invisível nos seus relacionamentos, nas suas necessidades. E, sem dúvida nenhuma, isso vai repercutir na parte emocional, que era onde eu percebi a questão. E eu vejo aí essa validação como um passo de maturidade da sociedade, de reconhecer o desejo entre duas pessoas, independente da orientação sexual. Homo ou héteros afetivos são pessoas que se desejam e se amam. E reconhecer essa necessidade, eu acho que é uma evolução do ser humano. Perfeito. Foi uma vitória contra a chamada homofobia, é isso? Foi uma efetivação de direitos. Efetivação de direitos. Isso, porque eles já tinham conquistado, mas eles não tinham ainda efetivado esses direitos. E através do casamento, eles conseguiram muitos direitos, sucessórios, de família, patrimoniais. Teve um casal feminino que, inclusive, usou o direito de casar sob o regime da comunhão universal de bens, de escolher o seu regime. Ou seja, a união universal de bens representa aquilo que as pessoas já têm, né? Isso. Se a pessoa tem um imóvel e a outra não tem, o imóvel já é dos dois. Tudo tudo que conseguirem antes, depois e por herança. Antes, depois ou por herança. É do casal. Durante, é do casal. Isso é a união universal. Comunhão universal Comunhão, de bens. perdão. Comunhão universal. Que era o antigo regime legal. Agora o regime legal é a comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que eles conseguem após o casamento. Depois do casamento. Você perguntava se é um passo além no combate da homofobia. A homofobia é crime. Mas a homofobia tem... crime, não, é crime. Ainda não é um crime. É criminalizada, mas... porque crime precisa de uma lei federal. Mas já tem São Paulo tem uma lei estadual que pune a conduta homofóbica na esfera administrativa, através de processo administrativo. Psicólogo falando de direito da Então, nós somos leigos, né? A especialista está explicando. De advertência até cassação. O processo administrativo gera que tipo de punição? Desde a advertência e, no caso de estabelecimento comercial, até a cassação, dependendo da reincidência. Cassação de licença. De licença. Num estabelecimento, num restaurante, e pune num pessoa hotel. física, pessoa jurídica, de direito privado, direito público, e os funcionários públicos são punidos através do Estatuto dos Funcionários Públicos, mas eles também não escapam, as condutas homofóbicas são do Estado de São Paulo. Então, o que eu ia dizer que, além da homofobia, um passo adiante, nós temos o preconceito. E uma sociedade sem preconceito é uma sociedade mais evoluída. Então, essas legislações todas também vêm de encontro, era isso que eu queria enfatizar, como eu acabei de dizer, a nossa evolução enquanto seres humanos, que devemos nos amar acima de tudo, respeitar as diferenças. E se a gente não respeita a diferença no desejo sexual, nós também não vamos respeitar outras diferenças. Nós falamos tanto em paz, não é, Boturão? Sim. Temos aí um discurso de paz, de negação à violência, mas nós mesmos, no seio da família, estimulamos o preconceito quando não admitimos que existem pessoas que têm uma orientação sexual diferente da nossa. E respeitamos essa orientação. Podemos ser intolerantes, né? Diga, Rosângela, por favor. Não, e respeitamos essa orientação, essa diferença, que é o principal, né? Acho que foi dado um passo. Os passos vêm sendo dados, né? Vem sendo já há bastante tempo. Quando começamos, a gente começou a trazer discussões, temas. Até, inclusive, a Márcia foi a primeira a falar, né, sobre a transexualidade. Então, vários temas foram discutidos na ordem e isso já foi preparando a população para receber toda essa mudança. E os próprios advogados, né? Existe preconceito em todas as áreas, na psicologia, no jornalismo, na medicina. É do ser humano, né? Mas o conhecimento é que desmistifica o preconceito.
Eu acho muito importante a gente calcar, viu, Boturão, na questão educacional desses eventos. Porque esse, em particular, ele derruba, porque o casamento tem a ver com família. Sem dúvida, né? Não é? Então, um casal homossexual é um formando passo uma muito nova família, largo, né? Na direção da aceitação total e da desmistificação. E outra coisa que a Rosângela colocou, o termo homoafetividade. Eu acho muito importante a gente também reforçar isso. Porque quando se fala em homossexualidade, primeiro que era homossexualismo, o ismo dando ênfase à doença. Depois assumimos homossexualidade, mas sempre a sexualidade dando o tom naquela escolha. Hoje, quando a gente fala em homoafetividade, o tom está no afeto, está no carinho, no vínculo, no querer bem. Então, é muito importante que a gente reconheça esses relacionamentos como pessoas que se querem bem e querem usufruir daquela convivência. Muito bem. E querem também ter o direito de escolher se querem casar ou não. Querem um casamento à disposição. Por exemplo, eu posso casar, mas eu não quero. Quer poder escolher. Não ser compulsoriamente escondido, né? E a liberdade de escolha. E tem uma outra coisa que a Rosângela colocou, que eu também acho importante. Um dos casais não quis aparecer na cerimônia. Então, você percebe que, apesar de, ainda tem uma dificuldade de assumir receio, uma coisa da sua própria natureza. Exatamente. E teve um que estava com receio, um outro casal que estava com receio, mas que depois, ele até mandou pelo Facebook um recadinho para mim, que a exposição valeu, que ela foi positiva, que no final foi muito bom. Você veja, o medo de ser agredido, de ser rejeitado, faz com que se esconda. Mas quando aparece, também já vem o apoio positivo. E havia também, a Rosângela conversava comigo antes da gente começar o programa, né? A Márcia não havia chegado ainda aqui, sobre um outro tipo de receio, né? De possíveis manifestações até religiosas, não era isso? Isso. Vamos tratar sobre esse tema